Vamos comentar sobre o vídeo desse rapazinho aqui. Dá uma olhada aí. Não cresce sendo ensinado como ser homem. A gente cresce sendo ensinado a como não ser mulher. É. Então, para de chorar que você está chorando que nem menininha. Sim, né? sim. Segura que nem homem, faz que nem homem. Mas o que é ser homem? É só não ser mulher? E aí a gente cresce evitando todas essas características femininas, sabe? Eu sempre preferi a música, o teatro, ou qualquer coisa ao invés do futebol. Eu nunca me identifiquei muito, nunca fiz parte muito do clube dos... Mas tu é palmeirense. Eu sou palmeirense, De carteirinha. eu sou palmeirense, eu amo o Palmeiras. Mas eu nunca fui aquele obcecado, tipo, se você me perguntar 5 jogadores do Palmeiras o nome, eu já não vou saber. Mas eu gosto de ver o jogo, assim, eu gosto daquele momento, né? Eu gosto de ir no estádio, eu gosto de ouvir o pessoal gritar, meio que cresci nesse contexto, porque meu pai me levava muito, mas nunca fui fissurado em jogar bola, por exemplo. No dia do brinquedo, né, da escola, que era sextas-feiras, você podia levar um brinquedo, o pessoal levava bola, levava um monte de coisa, eu levava meu violão, eu gostava de ficar tocando violão. Assim. Ai, que Então essa sempre foi minha vida, e eu cresci ouvindo muito isso. Mas ele é viado, ele é gay, né? Não quer saber de futebol. Eu acho que isso se dá muito pela forma como a masculinidade é construída na nossa sociedade. Aí, quando essas ofensas se tornaram grandes, assim, na internet, eu saio desse contexto religioso e tomo uma proporção maior por conta do meu relacionamento, a música vai para outro lugar e aí acabo sendo mais atacado, vamos dizer assim. Eu comecei a me aprofundar nesse tema e falar assim, de onde vem isso? Sabe, porque eu sou casado com uma mulher, a mesma mulher e a única mulher há 5 anos, eu vou fazer agora de casado com a Sasha em maio. De onde vem esse... É por conta do que eu faço, é por conta da roupa que eu visto, é o jeito que eu falo, é porque eu faço música. E aí eu comecei a estudar mesmo, pessoas que falavam sobre isso, ler muito sobre isso. E aí... Eu também, talvez como você, o conheça só como Sasha, né? O marido da Sasha, mas sei que o nome dele é João e ele apareceu pra mim assim. Então, na hora que apareceu, eu entendi por quê, por conta do assunto. E esse vídeo me chamou muita atenção, eu ouvi, inclusive, e vi 2 vezes, porque ele toca em 2 pontos muito importantes, inclusive, que a gente fala muito aqui. O primeiro deles, sobre criação de filhos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O segundo é o mais importante, mas é pra você ficar até o final. Quando ele diz que nós não somos ensinados a ser homens, nós somos ensinados a como não ser mulher. Então, muitas vezes, você olha aí na criação da sua casa, dos seus filhos, até na sua própria criação, tudo que você aprendeu. Se você aprendeu, desculpa, no comando do não, ou se você aprendeu no comando da direção. Tem até um estudo que fala que os maiores bloqueadores que tem vêm dos pés da vida da gente. Pais, pastores, professores, e tudo em cima do não. Então, quando você está educando a criança lá dos 6 meses até 3 anos, que é aquela fase perigosa, você fica, não, sobe aí, não pode, não bate, você vai cair, você vai morrer. É sempre em cima do medo. Mas não pode por quê? Então, aí entra até um pouquinho da falta de conhecimento, entra um pouquinho, né, dessa fase de agora, a gente sempre tá, não, precavendo, sempre com aquele medo de pavor, mas não medo preventivo. Então, quando ele conta isso, faz muito sentido. Eu fiquei muito reflexiva sobre isso, não só nessa questão, né? Mas em todas as questões. Será que a gente ensina a direção? Eu olho até pro Felipe aqui. Não pode ser assim, senão você vai virar. Não faça isso, senão vai acontecer. Mas como faz? Qual é o certo? Como eu devo me comportar? E aí entra a segunda parte, que vem para a sua fase adulta, que eu achei muito legal. Uma coisa é você entender tudo que você tem, é uma coisa você entender tudo que você passa, as pauladas que você toma, as rejeições que você leva, as críticas que são apontadas para você, com autorresponsabilidade, ou quando você já coloca isso nas costas de quem causou. Então, normalmente, por isso que eu quis publicar isso aqui, normalmente quando a gente vê casos como esse, fala assim, mas a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, mas foi por conta das rejeições, foi por conta dos abusos, foram, mas é o que a gente fala muito aqui. 90% das coisas que acontecem... Acho que travou, porque entrou uma ligação aqui. 90% das coisas que acontecem com a gente não tem controle. Só 10% que tem. E esses 10 são exatamente... Tá entrando sem parar uma ligação aqui. Esses 10% são exatamente o que a gente faz com ele. Então, ou você terceiriza, culpa alguém, ou você pega pra você a autorresponsabilidade e fala assim, o que eu posso fazer com isso? E ele foi cirúrgico e preciso no final do vídeo dele. Se for necessário, volta pra você ver que brilhou meus olhos. Ele virou e falou assim, quando eu casei, e eu comecei a ter essa rinca de ataque, será que é? Aí ele começou a se automutilar ali a todo momento. Será que é a roupa que eu visto? Será que é a forma que eu me comporto? E ele começou a buscar conhecimento. Por isso que eu falo, invista em você, invista em autoconhecimento, invista em desenvolvimento pessoal, porque se você vai estar investindo na sua saúde mental. Ele foi atrás de buscar conhecimento para entender por que aquilo estava acontecendo com ele e ele chegou à conclusão do primeiro caso.
Ele não foi ensinado a ser diferente. Mas onde está o problema? Eu sou casado, então eu não sou gay, eu sou casado com uma mulher há 5 anos, então assim, eu tenho um casamento sólido, eu consigo manter esse relacionamento, não há mais os problemas que todo mundo fala. Por que que eu ainda sou alvo de tanto ataque? Por quê? Porque ele não aprendeu a ser diferente. Ele só foi moldado a não ser, mas ele não foi moldado a ser. E hoje, quando você olha para ele com essa masculinidade fraca, frágil, uma mulher de masculino alto sempre vai ter um masculino de masculinidade baixa ou de feminino alto. A mesma coisa ao contrário, homens macho alfas têm sempre mulheres femininas. Agora, a mulher com masculino alto, ela vai sempre ter um marido, um parceiro, uma esposa, né, de ambos forem, de masculinidade baixa. Então, a Sasha tem uma masculinidade alta, ela é uma mulher que produz, ela é uma mulher executora, e ele ficou naquela posição de marido da Sasha. Então, ele é um menino que se veste, né, de cropped, de roupão solto. Por quê? É o estilo dele? Pode ser, mas ele agora tá descobrindo que ele não tá no lugar dele. Agora ele tá descobrindo, se desenvolvendo para entender que como ele pode ser um marido masculino, como ele pode ser um homem não feminino e como que ele pode sair da sombra da Sasha sendo um João. Sendo João homem, sendo João marido e não só o conhecido como marido da Sasha. Nisso, a própria Sasha vai voltar ao equilíbrio. Às vezes ela não vai ter tanto fardo que ela já carrega como filha da Xuxa, a vida inteira carregou, como agora a mulher tem o João de marido, você não consegui nem definir. Então, se eu não sei se isso ficou claro, assiste de novo o vídeo e observe. O que você faz com o que aconteceu com você, com seus traumas, com seus bloqueios? Vai atrás. Entenda, poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que esse padrão se repete tanto na minha vida? Por que eu tô tomando essa chuva de pancada? Então o problema já não tá sendo mais o outro, o problema tá sendo comigo, porque tá vindo de todos os lados. E aí aquele incômodo dele, em vez de fazer ele ficar retraído, encolhido, me aceite como quiser, eu sou assim e pronto, e começa a bater no peito igual a pauta de agora, ele foi atrás de buscar a cura, de achar significado, de achar o conceito daquilo e falar assim, poxa, deixa eu me entender. E ele entendeu que eu não aprendi a ser homem, eu aprendi a não ser mulher. Então ele vai na onda. Ele vai na onda. E ele, para ser um homem mais feminino, com a masculinidade frágil, ele tem que se vestir dessa forma. É a mesma coisa que a gente já falou, que uma vez eu fiz um estudo que eu não sei se está aqui, do João Guilherme, filho do Leonardo. São meninos que não tiveram essa masculinidade ativa. Não tem nada a ver com homofobia. A gente tem até um vídeo que fala sobre isso aqui. O masculino alto e o feminino baixo. Ou o feminino muito alto e o masculino baixo. São formas de comportamento. Então, às vezes é porque você foi criada assim. Às vezes você não sabe ser diferente. Então, você atrai pessoas do oposto, igual eu falei antes. Às vezes vocês dois têm um masculino alto demais. Aí não bate, não choca. E isso você pode ver até muito característica nos relacionamentos homossexuais. Você pode ver que nos casais sempre tem um mais masculino e o outro muito feminino. Isso é estar bem posicionado. Cada um tem a sua característica. Então, ali no caso deles, é um casal heterossexual que eles estão invertidos. Então, não é que estão invertidos. Às vezes tá tudo bem o relacionamento deles assim, mas ele sentiu que não tá. Ele sentiu que ele tá fora do lugar dele, que faltou ali um ajustinho e que ele precisa ajustar para que a vida dele seja mais leve, não para os outros parar de atacar ele, porque ele entendeu que ele tem um bloqueio, um trauma, algo ali que não foi feito pelos pais, ele não culpou os pais, que fizeram o melhor que podiam por ele quando tinha que fazer, mas que agora incomodou e ele viu que é um problema que ele precisa resolver e em vez de terceirizar a culpa, ele pegou para si e foi buscar ajuda. Então assim, eu achei lindo o vídeo dele, espero que faça sentido para você, que te traga reflexão também. Ótima sexta-feira e bom fim de semana.